alegria que nós nos reunimos para celebrar culto especial, culto de Pentecostes. Quero saudar você com a palavra bíblica de Atos capítulo 1, versículo 8, palavra onde Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Jesus encoraja os seus discípulos e assim ele encoraja também a cada um de nós. Pentecostes nos lembra a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo deu coragem para que as pessoas falassem sobre aquilo que haviam ouvido, vivenciado com Jesus, aprendido. E as primeiras comunidades, as primeiras igrejas foram surgindo. E essa palavra alcança também a nós. E nesse dia nós somos lembrados da ação de Deus por meio do seu Espírito Santo, também na vida de cada um de nós. Que Ele também encoraje e motive a nós a continuarmos falando, proclamando dessa palavra de Deus adiante. Amém. Quero convidar você para que juntos tenhamos um momento de oração. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos porque sabemos que Tu não nos abandonas, mas que Tu vens ao nosso encontro. Obrigado por este culto que nós podemos celebrar e também por podermos comemorar o dia de Pentecostes, o dia do início da igreja cristã. Que, ó Deus, obrigado porque Tu encheste de ímpeto, de alegria, de entusiasmo aquelas primeiras pessoas e assim Tu continuas fazendo na vida de nós. Que Tu nos motives, que Tu nos encorajes por meio da Tua palavra e pela ação do Espírito Santo de Deus. Que assim nós tenhamos coragem de falar adiante a Tua palavra, de dar bom testemunho dela para as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nos cercam. Que Tu também abençoes este culto, que Tu abençoes a Tua palavra e que Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós. Tu sabes aquilo que nós precisamos e nós queremos nos colocar em Tuas mãos. Assim pedimos e também agradecemos em nome de Teu Filho Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Convido para que ouvimos um hino e também para ouvirmos a história bíblica das crianças. Senhor.
sou a tia Iris. Hoje eu vou contar para vocês sobre a história da vinda do Espírito Santo no Pentecostes. E isso está escrito em Atos 2, 1 a 41. Crianças, depois da ressurreição de Jesus ficou com os discípulos por 40 dias e subiu ao céu, mas ele prometeu enviar o Espírito Santo, o Consolador. Os discípulos ficaram trancados numa casa, na sala, porque eles estavam com medo de serem presos. De repente, ouviram um som, um vento muito forte. E de repente, viram algo como uma língua de fogo e foi se separando e pousando sobre a cabeça de cada um dos discípulos. E ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas. No lado de fora, várias pessoas se reuniram porque ouviram o barulho, o vento forte. E os discípulos saíram de casa e começaram a falar no idioma de cada uma das pessoas, pois eles tinham vindo de vários lugares e estavam ali reunidos. E as pessoas conseguiam entender cada um o que eles falavam. E eles, com muita coragem, falavam do amor de Jesus, do que Jesus fez por nós na cruz. Então, alguns acharam, eles estão bêbados. Mas Pedro foi muito corajoso e falou, não, são apenas 9 horas da manhã. Nós não estamos bêbados, mas estamos cheios do Espírito Santo. Pois o profeta Joel já tinha profetizado que Deus enviaria o Espírito Santo e que Jesus viria e morreria na cruz por nós, mas que ele também ia ressuscitar e que Deus iria enviar o Espírito Santo sobre os homens. E porque Jesus morreu por nós na cruz, nós não precisávamos mais sacrificar um animal para termos o perdão dos nossos pecados. E por causa do testemunho dos discípulos, muitas pessoas creram em Deus e em Jesus. A Bíblia diz que foram 3.000 pessoas. Crianças, vamos imaginar o sol. Nós sabemos que ele existe. E porque ele existe, nós temos o dia. Mas ninguém pode olhar para ele. Não conseguimos imaginar o tamanho dele. Assim é Deus. Nós sabemos que ele existe, mas nós não o vemos. Mas sabemos que ele criou todas as coisas e que ele nos ama. E o sol ilumina o dia com seus raios de luz. E a luz vem até na terra. Assim é Jesus. Jesus veio na terra, até aqui na terra, para nos salvar, para nós termos o perdão dos nossos pecados. O sol, ele transmite calor. E nós podemos sentir o calor dele. Assim é o Espírito Santo. Nós não podemos ver o calor, mas nós também não podemos ver o Espírito Santo. Mas a gente pode sentir ele. E ele toca em nossos corações. Por exemplo, quando a gente faz algo de errado, é o Espírito Santo que nos mostra que a gente errou. E assim, ele nos convence que precisamos nos arrepender do nosso erro. O sol e o raio de luz e o calor são uma só estrela. Assim é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. Eles são um só Deus. Crianças, você também pode ser um discípulo de Jesus. E se você não tiver coragem, você pode pedir a Deus para lhe encher com o Espírito Santo. E Deus vai lhe capacitar e lhe dar coragem. Crianças, um forte abraço e que Deus vos abençoe. Hoje, além de celebrarmos o dia de Pentecostes, dia onde dá-se início à igreja cristã, também na comunidade do centro nós temos o culto de ação de graças. E por isso também quero compartilhar uma palavra bíblica do livro de Eclesiastes. De Eclesiastes, o capítulo 1, os versículos 1 e 2, depois os versículos 12 a 14 e ainda do capítulo 2, os versículos 18 a 23. Leio com vocês. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador.
Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol, também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em quem ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Que Deus abençoe o falar, o refletir sobre a palavra de Deus. No primeiro momento, no primeiro olhar desse texto que eu acabei de ler, dá a impressão que este autor está um tanto quanto mal-humorado ou até desgostoso da vida. Mas se nós continuarmos lendo uma segunda ou terceira vez com atenção, e considerando que ele mesmo diz ser um pregador, começa-se a perceber que há algo mais nessas palavras desanimadoras e de baixo astral. O pregador começa dizendo que ele decidiu esquadrinhar tudo o que as pessoas fazem debaixo do sol, debaixo do céu. Quer dizer, ele decidiu olhar de uma forma muito de perto, com bastante atenção, examinar bem todas as pessoas, o que elas estão fazendo. O pregador decidiu informar-se sobre tudo o que sucede debaixo do céu. E descobre que tudo não passa de vaidade. Poxa, tudo é vaidade? Será mesmo? Todo o esforço daquele trabalho diário, a aflição de realizar tudo que pensamos ser importante durante a nossa vida, todo o empenho em trabalhar, pagar as contas, pagar impostos, viver decentemente, tudo é vaidade? Toda obra humana é vaidade. Tudo que fazemos debaixo do céu ou sob o sol é vaidade. Que desgosto ouvir essa palavra. O pregador ainda aprofunda o aborrecimento. Ele diz que todo o resultado dos nossos esforços ficará para outros, para quem vem depois de nós, quem a gente não sabe se será sábio ou ignorante com o uso daquilo que nós deixamos, com os bens que deixamos e na continuidade daquilo que nós começamos. Segundo ele, todo o ganho das nossas fadigas e até a sabedoria que aprendemos com isso é vaidade. Toda a sabedoria, toda a ciência, toda a destreza, ele diz que ficará para quem nem se esforçou para obter tudo isso.
E isso é vaidade e grande mal. Todo o nosso esforço de vida fica para alguém outro. Isso é como ter corrido a vida toda atrás do vento. E aí a gente pode pensar, tá bom, então seria melhor passar a vida de braços cruzados, de pernas para o ar, numa cadeira de balanço, numa cadeira bem preguiçosa, curtindo a vida, como dizem, deixando a vida me levar. Isso sim poderia ser vaidade ao nosso entender. Mas não, essa não é a leitura, a interpretação, essa não pode ser o simples objetivo desse pregador em deixar esse texto. Deve haver algo mais que a gente deve enxergar a partir desse texto. Acredita-se que o pregador seja Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém, quem tem autocrítica, que sempre procurou o verdadeiro sentido da vida e a melhor forma de viver, sempre lembrando aos outros que a morte é o fim de tudo. Deve haver algo mais nesse texto. E aí, quando nós lemos, relemos, estudamos, podemos perceber que ele se refere à vaidade do trabalho, à vaidade do nosso esforço para conquistar bens materiais, como se isto fosse nos justificar. Trabalhar, acumular bens, não é o suficiente. Isso é só vaidade. Sou bom? Sou melhor que os outros? Melhor do que aqueles que não trabalham tão arduamente e que não conseguem juntar tanto quanto eu? É isso que o pregador se refere. Sobre acumular bens materiais, sobre se afadigar e se desgastar com algo que nós não podemos levar, que alguém outro ficará, sobre vida sem sentido. O pregador fala aqui daquilo que também Jesus falou, daquele que entesoura somente para si mesmo, mas que não é rico para com Deus, que se preocupa em demasia com as coisas materiais e esquece-se do verdadeiro sentido da vida, esquece-se de Deus. Percebe-se então que naquilo que nos afadigamos e trabalhamos e acumulamos sob o sol, debaixo do céu, não está a nossa justificação. O sentido da nossa vida não pode estar vinculado ao que nós conseguimos ou não com o nosso trabalho. Não há sentido de vida nisso. Deve haver sentido maior do que aquilo que nós fazemos sob o sol debaixo do céu. É vaidade se o que fazemos não tem sentido também para os outros. Se o suor do nosso trabalho só prioriza a nossa própria satisfação. É vazio, é inútil, é engano tudo o que fizemos se não tem algo maior, ou seja, por aquilo que está acima do sol, acima do céu, o próprio Deus. Se fizermos tudo pensando na vida só aqui, debaixo do céu, debaixo do sol, disso que dura pouco, que é passageiro e que acaba ficando para outro, não há sentido, pois está acima do sol e está acima do céu o que deve nos motivar, aquilo que nos dá força e sentido da vida. A gente se dá conta que o pregador é, na verdade, um sábio e não um mal-humorado. Talvez um pouco bravo, porque vê as pessoas viverem enganadas de si mesmas, achando que só acumular, que viver bem é o que importa, enquanto o que importa é fazer sentido para a vida dos outros também e lembrando-se
do nosso Deus, que nos dá tudo o que nós temos e podemos assim usufruir. Tudo que podemos comprar com o nosso dinheiro é fruto, claro, do nosso trabalho, mas é somente matéria e termina sob o sol e debaixo do céu. Nada nós levamos daqui. Tudo é passageiro e, nesse sentido, tudo é vaidade. Conta-se a história de um rei bondoso que tinha muitas terras, que tinha muitos bens, muitos súditos. Era generoso com o seu povo. Todos viviam muito bem no seu reino. Nada lhes faltava, eles viviam seguros. As terras eram repartidas para o plantio, as colheitas eram divididas para que todos tivessem de tudo. Antes de falecer, esse rei bondoso pediu 3 coisas. A primeira, que ele fosse enterrado com as mãos para fora do caixão. A segunda, que o caixão fosse carregado pelos melhores médicos do seu reino. E a terceira, que no chão que o levasse até o túmulo fossem colocadas pedras preciosas. Com isso, o rei queria mostrar, primeiro, que dessa vida se parte de mãos vazias, que não se pode levar nada. Segundo, que ninguém, nem os melhores médicos, podem nos livrar da morte. E terceiro, que as pedras preciosas pisoteadas de nada valiam se não se tivessem amigos e pessoas que nos amam, espalhadas pela nossa vida, andando ao nosso lado até o fim. Essas pedras foram deixadas ali, divididas por todos, simbolizando igualdade e serviço. O rei ensinou tanto com a sua vida, sendo generoso, quanto com a sua morte, mostrando o que realmente importa. Ter bens não é falta de sentido, nem vaidade. Falta de sentido e vaidade é não pensar nos outros, viver somente para si e se achar melhor do que os outros a partir daquilo que você tem. Creio que foi isso que também o pregador de Eclesiastes quis ensinar. Que nossa vida só tem sentido se também for a serviço de. Nada do que coletamos levaremos. Nada do que acumulamos nos será de uso. Mas podemos deixar para trás, quando partimos, um mundo melhor, com menos dor e sofrimento, se servimos através dos outros, aquele que está acima do sol, acima do céu, o próprio Deus. Ganhamos quando podemos ensinar desse Deus para as outras pessoas, como fomos lembrados a partir de Pentecostes. Quando somos encorajados por esse Deus, a muitas vezes até deixar aquilo que temos em prol do reino de Deus, para as pessoas, para a proclamação do Evangelho. Assim nós somos lembrados por esse texto de Eclesiastes. Meu desejo, depois de estudar esse texto, é que cada um de nós ponha a mão na consciência e se pergunte o quanto a sua vida está impregnada de vaidade e o quanto nela tem também solidariedade. Nosso culto de ação de graças nos lembra a sermos gratos a Deus por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que somos e principalmente por tudo aquilo que Deus é e faz por cada um de nós. Nos faz olhar para as nossas necessidades e também para as necessidades
de outras pessoas e assim poder colaborar. A nossa oferta em cada culto também é uma forma de serviço, uma maneira de repartir o fruto do nosso trabalho, poder ajudar outras pessoas em nosso país, fora do país, ajudar em nossa comunidade, ajudar em nosso sínodo, ajudar a igreja a nível nacional, também no exterior, a poder colaborar com a missão de Deus. Que Deus nos conceda a capacidade de ver com clareza as nossas reais necessidades, para que não vivamos apenas de vaidades. Que Deus assim conceda sabedoria a mim e a você. Amém. Convido você para que juntos ainda tenhamos um momento de oração. Bondoso Deus, nós agradecemos pela palavra que nós aqui ouvimos. Agradecemos porque de novo Tu nos chamas a atenção. Muitas coisas em nossa vida, Senhor, têm sido vaidades. Muitas coisas nós corremos atrás, nos esforçamos, nos esmeramos. Muitas coisas, Senhor, nós queremos, às vezes não são necessárias. Às vezes nos esquecemos do que de fato é o mais importante. Acumulamos tantas coisas, não olhamos para o lado, para as pessoas que precisam. Não somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que Tu nos dás. E assim, Deus, queremos reconhecer a nossa culpa e pedir perdão. Que Tu possas nos ajudar a perceber o Teu amor por nós. Tudo aquilo que Tu nos presenteias, a nossa vida, o Teu cuidado conosco, a saúde, a inteligência, todas as coisas das quais dispomos. Que nós aprendamos, ó Deus, a sermos gratos por tudo aquilo que Tu nos dás. E com o que nós temos, poder servir-te, poder ajudar as outras pessoas, poder anunciar a Tua palavra adiante, poder auxiliar em Teu reino. E Te somos muito gratos, ó Deus,
porque tu também enviaste teu Filho Jesus para nos dar perdão dos pecados, para nos dar vida com sentido, para nos dar e lembrar que a nossa vida vai além. Tu nos prometes vida em abundância, vida eterna. Ó Deus, que assim também, neste culto de ação de graças, nós lembremos de tantas bênçãos que tu derramas sobre nós, sobre o teu cuidado também nas horas de aflição, de dor e dificuldades. E assim nós queremos confiar as nossas vidas, as nossas famílias, as pessoas que nós amamos, em tuas bondosas mãos. Oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante a sua face e que Ele te dê a paz, hoje e sempre. Amém.